Aproximadamente 50% dessas deficiências seriam identificáveis ao nascimento e teriam seus danos minimizados por um diagnóstico e intervenção precoce. Infelizmente, no Brasil, o diagnóstico da perda auditiva profunda gira em torno de 4 anos de idade, bem mais tardio quando comparado com o norte-americano, que é de 2 anos e meio. A incidência da deficiência auditiva é de 1 a 3 para cada 1.000 neonatos de baixo risco e aumenta consideravelmente quando se considera os neonatos vindos de UTI, passando para 2 a 4%. Dentre as doenças que podem ser diagnosticadas na rotina das maternidades por exames de triagem, a deficiência auditiva ainda é mais prevalente do que as diagnosticadas pelo teste do pezinho. A identificação precoce das alterações auditivas possibilita a intervenção ainda no período crítico e ideal da estimulação da linguagem. A maturação do sistema auditivo vai ocorrer nesse período vai ocorrer nos primeiros 2 anos de idade, e é nesse período que o desenvolvimento da linguagem vai se dar principalmente pela maior plasticidade neural. Essa plasticidade é a propriedade intrínseca que o sistema nervoso central tem de desenvolver alterações estruturais que vão ser muito importantes no processo de reabilitação dos bebês protetizados. Então, o objetivo da triagem auditiva neonatal universal vai ser identificar a perda auditiva e realizar a intervenção precoce, a fim de propiciar o adequado desenvolvimento global da criança. A recomendação do Ministério da Saúde é que essa triagem auditiva ocorra dentro de 24 a 48 horas de vida do recém-nascido, ainda na maternidade antes da alta hospitalar, mas quando não for possível, pelo menos dentro de 30 dias de vida. Estudos mostram que crianças com deficiência auditiva, que tiveram diagnóstico e intervenção até os 6 meses de idade, apresentaram compreensão da fala, expressão da linguagem, relacionamento social, desempenho acadêmico comparável com o de crianças normo-ouvintes. Então, no Brasil, foi definida a triagem auditiva por meio das emissões otoacústicas transientes. As otoemissões são sons acústicos que vão ser gerados após um estímulo sonoro e captados por uma sonda com um microfone no meato acústico externo. Elas vão refletir a atividade motora normal das células ciliadas, que vai ser transmitida de forma reversa pelo sistema tímpano-circular e captado pelo microfone da sonda. Então, a contração das células ciliadas externas, o deslocamento dos estereocílios, a amplificação da vibração da membrana basilar vai gerar uma energia biomecânica e essa energia vai ser transformada em sinal acústico e é o que vai ser captado do microfone da sonda. Lembrar que as emissões transientes elas vão estar presentes nos indivíduos com limiares auditivos até 30 decibéis, por isso que elas são muito úteis para a triagem. Outra ferramenta que a gente tem para a triagem é o PEAT automático. O PEAT automático ele é mais rápido do que o PEAT convencional, ele é um método de análise do tronco encefálico, vai ser realizado por volta de 30 a 35 decibéis, ele vai apresentar a característica semelhante à das autoemissões. A resposta dele é de passa ou falha. Então, ele não permite a visualização das ondas pelo examinador. Ele vai ser indicado na triagem, principalmente naqueles bebês com indicador de risco para deficiência auditiva ou nos bebês que tiveram falha na triagem auditiva. E essa associação de emissão autoacústica transiente com o PEAT automático já vem sendo muito indicada antes da alta hospitalar, principalmente para a triagem dos bebês de risco. Então, assim, de acordo com o Joint Committee of Infant Hearing, os indicadores de risco para deficiência auditiva seriam a internação hospitalar maior que 5 dias, presença de ventilação mecânica, medicação ototóxica, peso menor que 1.500 gramas, presença das infecções congênitas, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis e HIV, presença de infecção no pós-natal, hiperbilirrubinemia, principalmente com presença de exsanguíneo e transfusão, história familiar de deficiência auditiva, anomalias crâniofaciais, sindrômicas, desordens neurodegenerativas, presença de consanguinidade e nos bebês de idade mais tardia, presença de quimioterapia, traumatismo craniano ou qualquer suspeita de atraso de desenvolvimento ou de linguagem. E lembrar que a multiplicidade desses... Quando a gente tem
multiplicidade desses fatores de risco, isso aumenta consideravelmente a chance de desenvolvimento de perda auditiva. A ventilação mecânica e a medicação ototóxica estão muito associados com perda auditiva de início tardio. Então, por isso que é tão importante continuar acompanhando esses bebês com indicador de risco. A hiperbilirrubinemia com presença de exsanguíneo e transfusão também muito relacionada com desordem do espectro da neuropatia auditiva. Então, assim, o critério em triagem auditiva é o de passa, quando o bebê não tem a probabilidade de perda auditiva, ou de falha, quando ocorre a probabilidade de perda que necessita de uma maior investigação. Então, nos bebês sem indicador de risco, eles chegaram na triagem. A triagem é realizada com a alta emissão. O bebê falhou na triagem, ele vai para o reteste. Esse reteste, em vários serviços, já está sendo realizado com o PEAT automático. Lembrar que essa fase da triagem, ela tem que ser realizada até 30 dias de vida. O bebê falhou no reteste, ele passa para a fase de diagnóstico, na qual a gente vai dispor de várias ferramentas que eu já vou falar. E lembrar que o diagnóstico ele deve ser feito idealmente até os 3 meses de idade. Teve diagnóstico de perda auditiva, vai para a intervenção, idealmente até 6 meses de idade, inicialmente com a ASE, com posterior avaliação para implante coclear, se for o caso. A grande diferença na presença de indicador de risco é que mesmo que os bebês passem na triagem, tenham emissão autoacústica presente, pH automático normal, esses bebês precisam de audiometria comportamental na sua avaliação, no seu acompanhamento, pelo risco de deficiência auditiva de início tardio. Então, nessa fase do diagnóstico, o que é muito importante a gente frisar? Repetir as autoemissões, né, lembrar do diagnóstico de neuropatia auditiva nessa fase. A impedanciometria deve ser realizada sempre no mesmo dia das autoemissões, para a gente afastar a patologia de orelha média. E aqui, também um dado que é fundamental, o diagnóstico ele deve ser idealmente realizado com um PA de frequência específica. O PA de clique, ele vai estimular a cóclea inteira, vai fazer uma varredura de todas as frequências, concentrando maior energia entre 2 e 4 kHz. Já o PA de frequência específica, ele vai analisar separadamente cada frequência, ele vai analisar 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. E vai ser fundamental para diagnóstico de perda auditiva em graves. O PEAT via óssea também é uma ótima ferramenta que a gente tem para diagnóstico diferencial de perda neurosensorial com perda condutiva, muito comum em bebês com otite média serosa. A audiometria comportamental e a audiometria de reforço visual também vão ser muito úteis nessa faixa etária. A audiometria comportamental, ela vai observar a resposta comportamental do bebê ao estímulo sonoro. Então, ela vai ver qual que é a habilidade que aquele bebê tem de localização e atenção ao som. A audiometria de reforço visual vai ter o estímulo sonoro seguido de um estímulo visual, que pode ser um brinquedo, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com a faixa etária da criança. E tanto a audiometria comportamental quanto a de reforço visual normalmente são realizadas em campo livre, não dispondo de fones. Então, a associação de todos esses exames vai ser muito importante, porque a audiometria comportamental e reforço visual, elas não vão possibilitar a diferenciação de uma perda unilateral ou de uma perda assimétrica. Então, assim, só lembrar que, infelizmente, muitos bebês se perdem nesse meio do caminho, no reteste diagnóstico, e por isso que a idade média de detecção da perda auditiva no Brasil é tão tardia. Muito obrigada. Eu vou falar para vocês a respeito da inserção de tubos de ventilação. Certamente é uma das cirurgias mais feitas nas crianças, né? Isso são dados norte-americanos da frequência. A otite média é um dos diagnósticos mais realizados, né, nos consultórios dos pediatras e dos otorrinos pediatras. E a inserção do tubo de ventilação é muito comum, tanto na otite média com efusão, quanto na otite média aguda recorrente, né? E a gente sabe que eles trazem uma melhora incrível da audição, diminui o tempo de efusão dessas crianças, diminui a incidência de infecções de repetição agudas
E ele é um mecanismo tanto de drenagem da secreção, se porventura essa criança tem uma efusão, e ele ventila a orelha média, que é o que a gente mais precisa para a mucosa respiratória. E, além disso, nós temos uma via de acesso para colocar medicação diretamente na origem da infecção, que é a orelha média. Então, isso é muito importante. E a melhora da qualidade de vida também é relatada por todas as famílias quando a cirurgia foi bem indicada. Aqui vocês têm uma demonstração de uma otite média aguda, e a otite média com efusão, ela nada mais é do que uma involução da otite média aguda, e nós podemos ter duas situações. Ela pode evoluir para uma secreção serosa, vocês estão vendo um pouco de secreção, mas com bolhas de ar, mas ela pode evoluir, quer dizer, para uma otite média com uma efusão mais densa, né, mais mucoide e com uma dificuldade muito maior de drenar desse ouvido, né? Então, essa otite serosa, ela vai evoluir em uma semana. Essa aqui, provavelmente, ela vai acabar num procedimento cirúrgico. Como a otite média, ela é muito dinâmica, né? Nós podemos ter hoje uma criança com uma otite média serosa e daqui a 3, 4 dias ela faz uma IVAS e vai ter uma otite média aguda. Então, essas crianças, elas estão sempre em vários estágios. E nós temos que definir bem esses estágios. Nós podemos ter uma criança que faça uma otite média aguda, recorrente, faz várias infecções, consideramos recorrente quando é 3 infecções em 6 meses, e nos intervalos ela fica sem secreção dentro da orelha média. Tá? Agora, a academia recomenda que não se use tubos de ventilação nessas crianças que não têm efusão. Antigamente, depois de 3 ou 4 episódios, mas isso é uma recomendação atual da academia. A recomendação sempre é daquelas crianças que têm uma otite média com efusão e faz episódios agudos, essa é o que há de mais frequente, né? Tu pode ter reagudização de uma infecção antiga, né? E tu pode ter também aquela criança que a mãe não relata história de otite média aguda e ela aparece numa visualização da membrana timpânica num consultório, sem querer, não tem história nenhuma, as mães não contam nada de importante, essa criança tem uma efusão persistente. Então, nós temos a otite de uma maneira muito dinâmica. Quais são as recomendações atuais da Academia Americana de Pediatria de Otorrino, né, que são as diretrizes atuais que foram publicadas em 2016. Então, são as crianças que nós devemos colocar tubo. Naquela criança que tem uma otite média com efusão crônica, bilateral e apresenta dificuldade auditiva. Isso é uma recomendação. Nas crianças que não têm dificuldade auditiva e têm uma efusão crônica e têm sintomas também, principalmente sintomas vestibulares, alterações de rendimento escolar, transtornos comportamentais e alterações da qualidade de vida, também é uma opção para fazer tubo de ventilação. Aquelas crianças que têm otite média aguda recorrente e nos intervalos ela permanece com efusão, também é uma recomendação para tubo de ventilação depois de 3 meses. Tá? E naquelas crianças de risco, que a Tânia já falou para nós, são aquelas crianças com síndrome de Down, fenda palatina, alterações crâniofaciais. Essas crianças nós temos que agir de uma maneira mais precoce, porque são crianças que sofrem e têm alterações no desenvolvimento global. Nós não devemos usar tubo, então, naquelas otites com efusão de curta duração, quando nós vemos uma criança, nós temos que acompanhar essa criança pelo menos uns 3 meses para ver se não existe uma história natural de involução. E naquelas crianças com otite média aguda recorrente, sem otite média com efusão, nós não devemos colocar tubo. Isso são as indicações da academia. Mas, como tudo dentro da medicina, nós temos que ver cada criança como um sujeito isolado, né? Então, a gente tem que ver toda a repercussão que tudo isso está trazendo para a criança. Algumas outras indicações também são nas crianças que apresentam alterações de lesões estruturais de membrana, crianças com disfunção de tubo auditiva, também são crianças que
contemplados. Então, hoje em dia, a gente sabe que praticamente 60% dos recém-nascidos que falham na autoemissão ou no teste da orelhinha apresentam otite média com efusão. E essas crianças, muitas vezes, nós devemos acompanhá-las, porque a maioria, mais de 50%, resolvem espontaneamente. Mas algum percentual, de mais ou menos 20% a 30%, permanece. Então, essas crianças que a gente vai acompanhando, nós devemos conversar com o pediatra e com os pais, e eles devem, nós devemos colocar tubo de ventilação. Então, essa conduta é sempre compartilhada com pediatras e assim por diante. Nós já falamos das crianças suscetíveis, Adrianos, crianças de risco também, crianças que têm alterações cognitivas e as crianças que não têm uma boa qualidade de vida. Então, nós podemos então ter uma conduta expectante e botar tubo de ventilação. O que nós levamos em consideração? Comorbidades, alterações de ligagem, impacto que essa criança tem na audição, se ela tem uni ou bilateral e o tempo de efusão. Isso nós sempre temos que conversar com o pediatra. Há quanto tempo ele não, ele tem notado que essa criança tem mantido com o tubo? Algumas vezes nós não temos esses dados, né? Quais são os tubos que a gente coloca? Na maioria das vezes, os de curta duração, né? Que é o Donalds e o Shepard, né? O Shepard é o menor tubo que nós temos, ele só é de téflon, ele é mais durinho, é mais difícil algumas vezes colocar. Eu gosto de colocar nas crianças com síndrome de Down, porque ele tem uma das falangezinhas é menor, mas das crianças que têm alterações mais crônicas, ou reintervenção, nós podemos usar o Paparella, que é um tubo maior, ou o Armstrong, que é um tubo grande. Eu, em crianças pequenas e que fazem muito otorreia, eu particularmente não uso muito, porque se eles têm otorreia, esse tubo, na maioria das vezes, fica entupido por secreção. Eu não sei se querem que eu termine. Chegou outro colega. É tu? É o próximo? Então tá. Eu teria outras coisas que discutir, só e terminando, uma das coisas mais importantes também é a otorreia. Lembrar o que a Tânia falou, uma criança que tem otorreia não se usa antibióticos sistêmicos, nós usamos antibióticos tópicos para tratar essas crianças, mas sempre com limpeza antes do procedimento, tá? Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Ótimo estar aqui no Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia em Goiânia, falando sobre próteses ósseo-integradas, suas atualizações e indicações. Eu sou otologista, muito bom falar para um público da otorrinopediatria. A gente vai falar então sobre próteses auditivas implantáveis. Certamente todos os otorrinolaringologistas têm sido bombardeados com inúmeros lançamentos, indicações de próteses. Eu vou falar rapidinho sobre a ênfase nos implantes ósseo-integrados, mas todas as próteses à disposição hoje no mercado são as próteses não ativas, são as próteses parciais e as próteses totais. Essas o otologista ou até o otorrinopediatra pode abrir mão em caso de crianças com otite média crônica, em que ocorre a destruição da cadeia circular, em que ocorre uma timpanoplastia e uma reconstrução da cadeia circular é necessária. As outras opções de próteses auditivas implantáveis são as consideradas ativas, porém parcialmente implantáveis. Dentre essas, o Barra, esse é o Barra 5, esse é o Ponto Pro Power, Vibrant Sound Bridge e o Bone Bridge. São 4 opções para pacientes portadores com indicação de implantes ósseo-integrados. E, por último, as próteses auditivas implantáveis ativas, totalmente implantáveis, que é o STIM e o Carina. Bem, quem seriam então essas crianças elegíveis para os implantes ósseo-integradas? Aqui a gente está vendo conduto auditivo externo, a cadeia ossicular e a orelha média, a orelha interna, todos comprometimentos, tanto da orelha externa, como, por exemplo, crianças portadoras de síndrome de Goldenhar, Treacher-Collins, que evoluem com atresia aural, uni ou bilateral.
pacientes portadores submetidos a tiporomastoidectomias radicais, em que o comprometimento da transmissão da energia mecânica sonora é comprometido. Pacientes portadores de surdez neurosensorial unilateral, ou seja, comprometimento tanto da orelha externa, da orelha média e orelha interna. Essas próteses auditivas ancoradas no osso são soluções auditivas, portanto, para perdas condutivas, perdas mistas e também para perdas neurosensoriais, desde que unilaterais. Como é que ocorre a reabilitação auditiva, né, no caso desses implantes ósseo-integrados? Os sons são convertidos em vibrações pelo processador, transmitidos através do abutment para a calota craniana do paciente. Essa energia mecânica pode ser transmitida para a cóclea ipsilateral ou contralateral. Então, a prótese, ela capta o som, ela vibra através da calota craniana. Em caso de pacientes, por exemplo, portadores de atresia oral, ela é capaz de reabilitar a audição do paciente na orelha ipsilateral, do lado da obstrução, do bloqueio. E em casos de pacientes portadores de perda auditiva neurosensorial profunda, esse aparelho ele é capaz, todos os implantes ósseo-integrados são capazes de transmitir a energia mecânica para a orelha contralateral, dando a percepção de uma reabilitação auditiva naquela orelha com anacusia ou com uma perda profunda. Os processadores, eles se conectam a essa pecinha. Essa peça damos o nome de abutment, ou seja, um acoplador, e o implante, que pode ser utilizado de 3 ou 4 milímetros. Então, quais seriam então as indicações cirúrgicas para pacientes portadores de perdas condutivas e mistas, pacientes portadores de síndrome de Goldenhar, Treacher-Collins, crianças que nascem com microtia e atresia oral, portadores de otite média crônica, portadores de otite externa crônica que não são capazes de utilizar aparelhos de amplificação sonora individual. Os critérios são: o limiar de via óssea, ele tem que estar preservado. A via óssea tem que estar até 55 decibéis, porque a via óssea é a reserva coclear do paciente. Lembrando que o implante ósseo integrado, ele necessita de uma cóclea funcionante. É diferente do implante coclear, que simplesmente substitui a cóclea. O implante ósseo integrado, ele precisa, quando reabilita a audição ipsilateral, ele precisa de uma cóclea com uma reserva coclear funcionante. Ou, quando reabilita a cóclea contralateral, precisa da reserva coclear da cóclea contralateral. Então, o gap aerósseo superior a 30 decibéis e uma via óssea até 55 decibéis. No caso das perdas neurosensoriais unilaterais, crianças com surdez súbita, crianças com síndrome de neurofibromatose, trauma acústico, não é o caso para a população pediátrica ter a doença de Meniere. Mas então a cóclea comprometida, ela é reabilitada através do implante ósseo integrado, enviando a energia mecânica para outra cóclea contralateral, dando assim a impressão de uma reabilitação auditiva na orelha comprometida. Os critérios: uma audição normal na orelha contralateral. Lembrando, a reserva coclear, a via óssea, tem que estar preservada. Tem que estar preservada, no máximo até 25, 30, e em frequências graves até 20 decibéis. O implante ósseo integrado, ele praticamente em quase todos os casos, ele é capaz de simplesmente fechar o gap. Ele é capaz de usar a reserva coclear da orelha contralateral e dar a impressão, por exemplo, neste caso, na orelha direita, que o seu limiar auditivo é em torno de 20 decibéis. Bem, no início, esses implantes ósseo-integrados, o primeiro deles a ser utilizado foi o Barra, por isso que esse nome ficou um nome tão forte, que é o Bone Anchored Hearing Aid. Mas entendam, Barra hoje é o nome de uma marca, é uma das
4 opções de implantes ósseo-integrados, e no início, esses implantes ósseo-integrados, eles tinham estigma de ter muitos problemas, muitos efeitos adversos, principalmente cutâneos, porque isso é uma cirurgia cutânea. Para isso, essa técnica de reabilitação auditiva com o uso de implantes ósseo-integrados passou por um desenvolvimento de produtos e técnicas cirúrgicas. Os implantes foram ficando cada vez mais altos e o procedimento cutâneo cada vez menor, menos agressivo. Isso era como era feito no passado. Essa criança foi uma das primeiras crianças a serem reabilitadas com implante ósseo integrado no Brasil. Eu operei ela no Hospital Universitário de Brasília há 10 anos. A gente removia bastante quantidade de tecido para poder permitir que a prótese ósseo-ancorada não tivesse o contato com a pele, impedindo microfonia. Muitas foram as evoluções para impedir esses efeitos colaterais. Por exemplo, o uso de encaixes mais longos, abutments mais longos, técnicas menos invasivas, a ativação mais rápida também. Como fazemos hoje, se é uma criança que vai ser reabilitada com implante ósseo integrado, fazendo antisepsia, sempre a 45 graus do conduto auditivo externo, 5,5 centímetros de distância do conduto auditivo externo. A gente mede a espessura da pele para definir a altura do implante, do encaixe, do abutment. A infiltração. Essa cirurgia é uma cirurgia extremamente simples, rápida. De fato, é uma cirurgia de pele. Para um cirurgião otológico, é uma cirurgia que usualmente dura 30 minutos no máximo, e o paciente recebe alta logo em seguida da recuperação pós-anestésica. A gente faz um pequeno descolamento do periósteo, faz então a implantação do implante. Mesmo em crianças, opto sempre por implantes de 4 milímetros. Então, estudos científicos têm demonstrado menor chance de complicação e perda do implante. Ali o posicionamento adequado do implante na calota craniana. Obrigado. E em relação ao pós-cirúrgico, curativo por 3 dias, esse healing cap, que é para posicionar a gase e manter a pele sem hematoma por mais 7 dias, e uma limpeza diária com água e sabonete. Isso estudos demonstrando crianças que foram submetidas à reabilitação auditiva com implante ósseo integrado. E, infelizmente, o implante ósseo integrado somente agora foi lançado à portaria do Ministério da Saúde, e finalmente a gente vai conseguir reabilitar essas crianças também nos hospitais públicos, através do Sistema Único de Saúde. Esses resultados de mais de 10 anos de pacientes que eu venho operando são pacientes que infelizmente tinham plano de saúde ou eram particulares, mas a partir de agora, finalmente, os nossos pacientes do Sistema Único de Saúde vão conseguir ser reabilitados também. Esse é um caso de uma criança com atresia bilateral e microtia. Esses pacientes, eles não conseguem viver sem implante ósseo integrado. São pacientes usualmente portadores de perda auditiva mista, condutiva, moderada a severa. O implante ósseo integrado é um dispositivo que de fato melhora muito a qualidade de vida deles. Se pudesse ouvir a mãe da criança falando como a criança se desenvolve bem na escola, não fica uma hora sequer sem o uso do implante ósseo integrado. Eu tenho que concluir. Então, no caso da população pediátrica, a indicação do uso do implante ósseo integrado é a partir dos 5 anos de idade. Essa é a indicação da Anvisa. Eu tenho 2 casos de pais que conseguiram o direito na justiça que o filho fosse implantado com 2 anos de idade, tinham condições cirúrgicas para isso. O juiz